Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Meus irmãos, eu peço desculpa pela minha voz. Não estou com a voz muito boa devido ao frio. Nós estamos passando uns dias de frio, que sempre tem, né, meus irmãos? Quem mora na Europa sabe disso, né? Que essa altura é a altura do frio e não tem para onde a gente fugir. Então a gente sofre um bocadinho, né? Devido ao frio. Mas estamos aqui para a glória de Deus, para mais um dia na presença de Deus. Que Deus em Cristo venha nos abençoar, nos guardar. Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família, meu irmão, minha irmã, jovem, crianças, adolescentes. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. Hoje, meus irmãos, nós vamos meditar um pouco sobre oração. Às vezes, os irmãos podem até pensar, a irmã Alice fala tanto de oração. Meu irmão, minha irmã, a oração é o nosso combustível espiritual. Se eu e você não tivermos uma vida de oração, nós estamos sem combustível espiritual. E eu venho, meus irmãos, de uma família de oração. Meu pai, minha mãe eram pessoas de oração. Por que eu falo eram? Porque já partiram para o Senhor. Então, o legado que meu pai deixou e minha mãe deixou para nós, filhos, foi um exemplo de oração, um exemplo de confiar em Deus. Como eu já citei em um vídeo que eu postei no canal sobre a oração, nossos pais, meus pais, quando a gente adoecia, eles não iam procurar médico, não iam procurar remédio antes que não nos orassem. Tudo, irmãos, que acontecia na nossa casa, meu pai e minha mãe, a primeira coisa que eles faziam era pegar a Bíblia e ler uma palavra e orava. Quando acontecia alguma coisa, irmãos, já sabia o que fazer. Não pensava duas vezes. Meu pai pegava a Bíblia ou minha mãe e nos reunia ao pé da mesa. E era meu pai, minha mãe e nós irmãos. Porque nós era 10 irmãos, agora só somos 9 porque a minha irmã, o Senhor levou a minha irmã e nós somos em 9 agora. Mas meus pais, eles nos deixaram um exemplo maravilhoso de oração. E tudo que acontecia na nossa casa, eu lembro de um episódio que aconteceu, eu era pequena, mas eu, como era a segunda filha, minha irmã mais velha e eu a segunda, então assim, eu presenciei toda a nossa trajetória de família, eu presenciei quando morava junto com meus pais, meus irmãos, tudo pequeno, eu presenciei todas as coisas da nossa vida. E aconteceu um episódio, a minha irmã Alda, ela tinha mais ou menos 4 anos de idade, e no Brasil a gente tinha costume de ter uns potes de barro bem grande e tinha aquela bancada. E como lá em casa era um lugar de culto, então meu pai comprou uns potes muito grandes, que cabia acho que 2 latas d'água cada pote. E eles eram colocados em cima de uma banca e mais em cima tinha outra banquinha que colocava os copos. Era muito copo, porque era um lugar de oração, um lugar de culto. Vinham os irmãos todo mês para dar Santa Ceia. Então reunia muita gente lá na nossa casa. E a gente sempre tinha culto na semana, 2, 3 vezes por semana tinha culto. Então, meus irmãos, a minha irmã,
Aldinha foi a que o Senhor já recolheu, né? O Senhor partiu para o Senhor, vai fazer 3 anos, se não me foge da memória. Aí ela queria tomar água. E eu fui lá, peguei água, coloquei no copo para ela tomar. Mas ela embirrou e ela mesmo queria pegar água. E ela foi, subiu numa cadeirinha pequena e foi pegar água. Mas no que ela foi pegar água, ela foi pegar o copo em cima da outra parte de cima. E aí ela vai e agarrou no beiço do pote para pegar o copo mais em cima. E no que ela fez aquilo, o pote balançou, porque o pote não estava com muita água, irmão. O pote estava menos da metade de água. E ela desequilibrou da cadeira e puxou o pote para cima dela. E o pote caiu em cima dela. E caiu a cadeira e o pote caiu em cima dela. Meus irmãos, naquela hora que meus pais viram aquilo, a gente viu aquilo, meu pai só agarrou ela. E a mãe já pegou a Bíblia e a gente já começou a orar. Minha mãe disse, matou minha filha, o pote matou minha filha. E aquilo nós já pegamos, meu pai já pegou ela e a gente orou, fomos orar. E quando terminou a oração, ela estava toda pálidazinha, bem pálida mesmo, mas ele foi se recuperando. Mamãe fez sumo de mastruz e sumo de algodão e deu para ela. Então, meus irmãos, Deus trabalha desta maneira. A oração é o nosso combustível espiritual para nós vencer os dardos inflamados do maligno. A oração, ela nos prepara para os dias maus. A oração, ela também nos aproxima de Deus. A oração, por meio da oração é que nós confessamos os nossos pecados. Por meio da oração é que nós agradecemos a Deus, louvamos a Deus, bendizemos a Deus. A oração é um diálogo entre o filho e o pai e o filho. Quando nós estamos orando, estamos falando com Deus. Quando nós estamos lendo a palavra, Deus fala a nós. Então, meus irmãos, a oração, nós temos que ter, é o nosso diálogo com Deus. Nós podemos falar com Deus andando, deitado, trabalhando, nós podemos falar com Deus. Mas nós precisamos também ter momentos a sós com Deus, com o nosso Pai. Nós precisamos, você, como cristão, nós precisamos ter momento a sós com Deus. A nossa comunhão a só com o nosso Deus. A oração, ela não é só feita na igreja, não é só feita em coletiva com os irmãos, não. A oração, ela tem que começar dentro da nossa casa. Nós temos que ter a comunhão com Deus. Nós temos que ter o nosso momento a só com o Senhor. Por meio da oração é que nós vamos dizendo para Deus o que nós queremos de Deus, que Deus faça na nossa vida. Irmãos, eu vou contar um episódio para os irmãos. Eu era muito pequena e sofri um abuso do meu primo. Ele não chegou mesmo a me estuprar, ele abusou só. Então, aquilo ficou guardado dentro de mim e eu não falei aquilo para ninguém, nem para minha mãe eu não falei aquilo. E aquilo foi passando os anos e eu esqueci daquela situação que tinha passado comigo. E agora, de certos, tenho de 8 anos, acho que menos, 6 anos para cá, eu fiz um propósito com Deus e falei para o Senhor, que o Senhor venha revelar o meu coração, todo o pecado que está em mim, em oculto. Irmãos, para minha surpresa, Deus me revelou este pecado do abuso.
Irmãos, eu tenho a plena certeza que eu não fui culpada daquele abuso, porque eu era uma criança e aquela pessoa usou de má fé com a minha pessoa, né? Com a minha inocência. Mas ali Deus sabia que eu tinha algo no meu coração ali, aquela mágoa guardada, mesmo que eu esqueci por longos tempos, mas aquela mágoa, aquela cicatriz ficou dentro do meu coração. E Deus revelou, eu estando orando, e o Senhor me trouxe à memória desse episódio que aconteceu comigo, eu ainda criança. Outra coisa que Deus me trouxe à memória. Quando eu era criança também, eu fui na casa de um pastor e lá eu peguei umas coisas. Era lápis, era caneta, borracha, umas coisas que eu vi lá em alguns lugares, tá? Tava jogado, não tava assim, tipo assim, como que usaram e deixaram lá de qualquer jeito. E eu, morando na fazenda, tinha necessidade das coisas, eu vi aquelas coisas e peguei. Coloquei na minha sacola para trazer, para levar para minha casa. Isso, irmão, é pecado. Mesmo na nossa inocência, nós fizemos aquilo, mas para Deus é pecado. Outra vez eu estava na rua com a minha filha e nós passamos num supermercado. E naquele supermercado nós compramos algumas coisas para levar para casa. E o senhor do caixa nos deu o troco. E a gente não conferiu. Quando nós chegamos já perto de pegar o ônibus, no Brasil fala ônibus, aqui nós falamos autocarro, eu fui conferir o troco. O senhor, naquela altura, nos deu R$ 8 a mais. Eu dei o dinheiro para ele e ele, desde cobrar o dinheiro dos produtos que eu comprei, ele me deu a mais, me deu o meu dinheiro que eu dei e mais R$ 8 a mais. Irmãos, eu vi aquilo e eu e minha filha ficamos felizes com aquilo. Olha, porque o Senhor nem cobrou, nos deu foi dinheiro a mais. Mas eu, como uma pessoa cristã, uma pessoa de Deus, eu tinha que voltar lá e devolver o troco para o Senhor. Isso é o correto. Eu, como uma pessoa honesta, eu tinha que ter voltado e ter devolvido o troco para o Senhor. Olha, Senhor, o Senhor me deu dinheiro a mais, o Senhor nem cobrou as coisas que eu comprei e o Senhor me deu dinheiro a mais. Não, irmãos, nós achamos bom, eu e minha filha. E fomos para casa, numa boa, achando que aquilo era, que o Senhor tinha acontecido mil maravilhas para nós. Irmãos, vamos vigiar. Deus não se agrada dessas coisas, meus irmãos. Deus cobra de nós. Quando nós nos colocamos na presença de Deus em oração, pedindo ao Senhor que Ele venha nos revelar, nos mostrar, nos revelar o que está em oculto, coisas que aconteceram no nosso passado. E Deus revela, meus irmãos. Deus revela, porque Deus é Deus. E nada fica escondido perante seus olhos. Tudo está ali para quando chegar o nosso tempo de nós encontrarmos com Ele, aquilo vai ser colocado à nossa vista como um filme. É por isso que nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados para ser perdoado por Deus. Aqui Tiago diz assim, Tiago 4:8 diz assim: aproxima-se de Deus e Ele se aproximará de vós, pecadores. Limpe as vossas mãos, limpe as vossas mãos, que tem a mente dividida. Purifiquem o coração. Irmãos, nós precisamos orar, pedir a Deus que venha limpar o nosso coração, que venha trazer à nossa mente
pecados ocultos, pecados que não foram confessados, pecados que estão ocultos a nós, mas a Deus não. A Deus eles estão ali, esperando a nossa confissão, para nós confessarmos a eles. Isso é muito sério, meus irmãos. É por isso que a oração, ela se faz tão necessária na minha vida e na tua vida. Que é por meio da oração é que Deus se revela em nós os nossos pecados. É através das nossas confissões, através do nosso arrependimento. Isso só acontece quando nós pedimos a Deus para Ele nos revelar. A leitura da Bíblia, irmão, ela está junto com a oração. A leitura da Bíblia, a oração, o jejum. Precisamos também vigiar, porque a Bíblia diz: vigiai e orai, para que não caís em tentação. São coisas que nós devemos seguir, pôr em prática na nossa vida cristã. Irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Espero que esta palavra tenha te ajudado, que esta palavra possa falar contigo nesta manhã. Que Deus em Cristo nos abençoe. Ficamos na paz do Senhor e um abraço a todos os irmãos, as irmãs, as crianças, os jovens, os adolescentes. Cada um, meus irmãos, receba o meu abraço. Ficamos na paz em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.